Boa noite, Bom, professor. oi, tudo bem? Tudo? Então, gente, vamos começar aqui, né, o nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje. Hoje eu não sei se vocês conseguiram dar uma olhadinha no texto de referência que a gente vai usar aqui para nossa reflexão de hoje. É o texto da cientista política canadense Naomi Klein. Esse texto, ele é um texto do século XXI, evidentemente, né? E Naomi Klein, ela aqui, ela nesse texto, cujo título é A Fábrica Descartada, ela vai falar para a gente sobre esse fenômeno. Tem gente querendo participar aqui da nossa aula aqui, ó, cachorro aqui latindo. Então ela vai falar para a gente sobre esse fenômeno econômico das subcontratações e terceirizações, né, que vêm sendo, né, implementadas aí pelas empresas transnacionais e outras empresas, né? Nesse caso aqui agora nós não estamos nos referindo única e exclusivamente às empresas transnacionais, mas principalmente, né? Isso vem sendo feito desde o final do século XX, né? Evidentemente que agora ganhou proporções muito expressivas e, coincidentemente, esse fenômeno está ligado aos grandes avanços, né, da quinta revolução tecnológica, tal como havia sido definido lá pela professora Marta Hanecker, né, que a gente se utilizou do texto dela exatamente na semana passada. Então, esse texto aqui, de certa forma, ele dá continuidade àquela discussão da professora Marta Hanecker. Lá ela fala sobre as grandes transformações organizacionais que tiveram lugar após, né, desde a quinta revolução industrial, e Naomi Klein também está falando sobre isso, né? Então, fábrica descartada, na verdade, é entendido por ela como esta estratégia, né, das empresas transnacionais, principalmente, não exclusivamente, mas com o propósito aí de estratégias competitivas, né? Então a gente vai ter a oportunidade de ver isso aqui à medida que a gente for dando uma olhada aqui em algumas partes do texto. Eu não tenho slide sobre esse texto de hoje, então a gente vai aqui conversando e eu vou me referindo aqui às passagens ao longo do texto, né? Não vou usar, eu poderia usar também aqui o texto, o arquivo que eu mandei com o texto para vocês, mas infelizmente ele está numa posição, lá o arquivo ele foi escaneado numa posição em que o texto fica aqui numa posição vertical e dificulta um pouco o uso dele, tá? Então, nós vamos conversando aqui. Eu vou me referindo ao texto, se vocês quiserem acessar lá o Moodle e tal, e tentar ver se consegue acompanhar por lá, ótimo, né, o texto. Se não, depois vocês dão uma olhadinha lá, né? Então, eu vou mencionar aqui, tá? Eu prefiro mencionar, usar as palavras, inclusive, do próprio autor, sobre esse fenômeno aí das terceirizações,
e subcontratações de empresas e de trabalhadores. Logo no início do texto, a autora, ela cita para nós aí o presidente da Levi's, né? A famosa multinacional do setor de vestuário, né? E cujas roupas são muito conhecidas no mundo todo. Então, na citação que ela faz, o autor, o presidente da Levi's diz o seguinte: nosso plano estratégico na América do Norte é focalizar intensamente o gerenciamento de marca, o marketing e o projeto de produto como um meio de atender às necessidades e desejos de roupas informais dos consumidores. Mudar uma parcela significativa de nossa fabricação de mercados americanos e canadenses para terceiros em todo o mundo dará à empresa maior flexibilidade para alocar recursos e capital às suas marcas. Esses passos são essenciais se quisermos continuar competitivos. Essa fala do presidente da Levi's. E nessa fala aqui já tem muita coisa que ele está explicando para nós aqui, né? E que nós temos visto aqui, inclusive, ao longo da disciplina, né? Então, veja, ele aqui está definindo para nós uma nova estratégia competitiva da empresa dele. Que eu volto a falar disso depois, mas por enquanto vamos nos manter presos aqui ao texto. Ele está dizendo então que essa nova estratégia consiste em focalizar intensamente o gerenciamento de marca, o marketing e o projeto de produto, né? Veja que aquilo que a gente comentou então na sexta-feira passada sobre as transformações operacionais, né, que têm sido implementadas nas empresas, está explícito aqui. A empresa não vai mais se ocupar da produção propriamente dita, né? Então, essa produção, também nas palavras do presidente da Levi's, essa produção, então, ó, será mudada, né, dos mercados americanos e canadenses para terceirização, né, para terceiros em todo o mundo, né? Então, essa é a estratégia de terceirização. E veja no finalzinho aqui, ele diz o seguinte, ó: esses são passos essenciais se quisermos continuar competitivos. Então, eu gostaria que a gente prestasse assim, muita atenção no que as pessoas dizem, principalmente porque o presidente da Levi's, uma empresa super bem-sucedida, né? Seja lá como for, a gente não conhece, eu particularmente não conheço a história da Levi's, mas é uma empresa bem-sucedida, é uma empresa que está presente no mundo todo, é uma empresa que já tem um período de vida longo, né? Então, este homem deve ser um cara que conhece de negócio, né? Acredito eu, o presidente da empresa. E ele está dizendo para nós que essa estratégia, ela não é opcional, ela é essencial. Essencial significa algo sem o qual você não pode continuar a operar, né? Então, estou só chamando a atenção, porque nós já vimos isso quando apresentamos aqui o entendimento do Marx sobre a internacionalização das empresas. Ele dizia para nós que a competição, não é isso? Ela impõe aos agentes econômicos, no caso aqui as empresas particularmente, um comportamento que independe da vontade do dono da empresa, né?
Bom, eu vou citar um outro texto aqui, que a autora cita aí na página 220, né, do texto dela. Ela escreve o seguinte: ó, depois de estabelecer a alma de suas corporações, as empresas de supermarcas estão se livrando de seus embaraçosos corpos. E nada parece mais embaraçoso, mais repugnantemente corpóreo do que as fábricas que fazem seus produtos. O motivo para essa mudança é simples. Construir uma supermarca é um projeto extraordinariamente dispendioso, que precisa de constante gerenciamento, vigilância e reabastecimento. Acima de tudo, as supermarcas precisam de muito espaço para imprimir seus logos. Para que uma empresa seja eficaz em custos, contudo, há uma quantidade finita de dinheiro que pode ser utilizada para cobrir todos esses gastos: material, fabricação, despesas gerais, gestão de marca, para que os preços de seus produtos no varejo não fiquem altos demais. Depois de patrocínios milionários terem sido assinados com co-runners e especialistas em marketing, receberem seus cheques, pode não haver tanto dinheiro sobrando. Assim, isso se torna, como sempre, uma questão de prioridades. Mas essas prioridades estão mudando. Como explicou Hector Liang, ex-diretor do conselho da United Biscuits, as máquinas se desgastam, os carros enferrujam, as pessoas morrem, mas o que permanece são as marcas. De acordo com essa lógica, as corporações não devem gastar os seus recursos finitos em fábricas que exigirão manutenção física, em máquinas que sofrerão corrosão ou funcionários que certamente envelhecerão e morrerão. Em vez disso, elas devem concentrar os seus recursos nos elementos utilizados para construir suas marcas, isto é, patrocínios, embalagens, expansão, publicidade. Elas devem também gastar em sinergias, comprar canais de distribuição e varejo para levar sua marca às pessoas. Bom, aqui, mais uma vez, ela está desenvolvendo o raciocínio, mas, mais uma vez, ela faz apelo aqui a uma declaração, né, do presidente, não é isso? Do ex-diretor, aliás, do conselho de administração da United Biscuits. Essa aí é uma outra multinacional, né? E ele mostra para nós aqui que as razões dessa mudança que vem sendo operada, né, desse processo de terceirizações, é exatamente nas palavras dele aqui, né, que é para que as empresas se concentrem naquilo que é mais duradouro, né, as marcas, né? Mas, veja, a questão mais importante nesse trecho aqui citado pela autora é que ela mostra para nós a razão de por que isso está acontecendo. Então, ela diz para nós aqui que isso tem a ver com os custos de produção nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Então, a economia de hoje não é mais a economia de 50, 100 anos atrás. E hoje, uma empresa, ela tem uma série de outras atividades que não a atividade de produção propriamente dita, mas que são extremamente importantes para torná-la competitiva, né? Então, a gente viu ela citando aqui, por exemplo, né, campanhas publicitárias, muitas vezes caríssimas, embalagem, né, do produto, que deve ser unificado no mundo todo, independentemente de quem o produza,
patrocínios, né, que muitas vezes também são caríssimos, né, gestão da marca, controle, né, de canais de distribuição do produto, né, e por aí vai. Ela cita aqui uma série de outros elementos importantes que aos poucos são funções, são funções, né, ligadas ali à produção e que exigem volumes importantes de recursos. A pesquisa, por exemplo, né, ela mencionou pouco aqui, mas a pesquisa, né, para o desenvolvimento dos produtos, né, tudo isso gasta horrores, exige horrores de recursos, e muitas vezes as empresas não estão mais em condições de arcar com esse volume de recursos exigido hoje para que a empresa se torne competitiva, né? A gente viu aqui que lá na segunda metade do século XIX, essa mesma situação se fez presente, quando as empresas elas foram sendo obrigadas a se mecanizarem, a adquirirem máquinas, a construírem prédios maiores onde essas máquinas iriam operar, a aumentar a escala de produção. E o que fizeram lá naquela época, a gente viu aqui, os empresários foram e abriram o capital da empresa e, através da transformação das empresas familiares em empresas acionárias, eles convidaram, na verdade, investidores, pessoas que tinham dinheiro na sociedade, para participarem da empresa deles, porque os recursos que eles tinham eram relativamente limitados para dar conta de toda esse volume extraordinário de recursos que eram necessários para se tornar competitivo e se manter vivo, né, dentro do mercado. Hoje, nós estamos de novo diante dessa pressão sobre as empresas e os empresários. E isso é provocado exatamente pelo avanço das tecnologias, avanço esse que tem custos e que, portanto, depois vai ser cobrado, né, nessas novas tecnologias que são usadas, né? E, além disso, vai diversificando e vai ampliando muito aí as atividades que as empresas têm que dar conta dentro desse processo competitivo, né? Então, quando o empresário terceiriza a produção, o que ele está fazendo, na verdade, é atrair investidores de outros lugares do mundo para participarem da produção da empresa dele. Então, se eu tenho uma empresa que produz roupa, essa produção era de minha responsabilidade, e agora eu subcontrato uma empresa num lugar qualquer aí, sei lá na Índia, o empresário indiano que vai produzir as roupas da minha fábrica, evidentemente que vai produzir também, ele que vai produzir a marca, significa dizer que a marca é uma marca que tem presença no mercado. Então, o empresário indiano, ele vai entrar com recursos dele. A terceirização não se trata de você denominar alguém ou uma empresa para produzir o que a sua fábrica antes produzia e você vai financiar. Não, você pode até financiar. A multinacional pode financiar. Mas o empresário vai ter que entrar com recursos. E se for através de financiamento, vai ter que dar o retorno do financiamento, igual se fosse um empréstimo qualquer. Então, além daquilo que está nos contratos que vão ser estabelecidos aí, que vão ser firmados entre a empresa subcontratada e a empresa contratante, além a série de obrigações que são definidas ali, terá também que arcar com os custos dos financiamentos, caso existam esses financiamentos por parte da multinacional, né? Bom, aqui para frente, a autora tem uma outra passagem, ela escreve o seguinte, agora ela vai
vai se referir aqui ao presidente da Nike, tá? Só gente de peso, gente importante aqui para dar opinião, né? Aqui não é qualquer um que está falando, não. Então diz o seguinte, ó, como afirmou Phil Knight, não há mais valor em produzir coisas. O valor é agregado pela pesquisa cuidadosa, pela inovação e pelo marketing. Para Phil Knight, a produção não é a base do seu império da marca. É, em vez disso, uma tarefa tediosa e marginal, né? Olha só isso aqui, que coisa interessante, né, gente? Se nós olharmos em perspectiva para o nosso passado, nós vamos lembrar que, no início, os países capitalistas mais desenvolvidos, eles se dirigiam para os países menos desenvolvidos, principalmente de olho em matéria-prima e produtos agrícolas, né? Enquanto isso, a produção manufatureira industrial ficava nos centros mais desenvolvidos. Com o desenvolvimento de alguns países menos desenvolvidos, como por exemplo o Brasil, né? Com o desenvolvimento do Brasil, o alargamento, né, do mercado interno, graças a esse desenvolvimento, então algumas empresas começaram a transferir para cá a produção manufatureira ou a produção industrial. Porém, eles não vinham para cá com a empresa na sua totalidade. Não, eles primeiro chegaram com a montagem da mercadoria. Então, as peças vinham do exterior e elas eram montadas aqui no Brasil, por exemplo, e em outros países aí periféricos, né? Depois, posteriormente, né, com o desenvolvimento tecnológico, a possibilidade dos países desenvolvidos se voltarem para a produção, né, de mercadorias cada vez mais sofisticadas e, consequentemente, intensivas em tecnologia, vários produtos, várias mercadorias industriais mesmo, passaram a ser produzidas totalmente nos países menos desenvolvidos. E hoje, olha o que diz aqui o presidente da Nike. Não é um cara que tem visão de economia. Ele está dizendo para nós que hoje, produzir, fabricar ali diretamente um produto, isso já não agrega tanto valor na mercadoria, né? Como agrega, por exemplo, a pesquisa, o marketing, né? E ele fala aqui, né? E a gestão da marca, né? Então, em muitos países hoje, né, houve um alargamento da industrialização, mas essa industrialização não promoveu nesses países os efeitos semelhantes àqueles que havia promovido nos primeiros países que se industrializaram, né? A autora continua aqui, ó. É por isso que muitas empresas estão agora afastando-se completamente da produção. Em vez de fabricarem elas mesmas os produtos em suas próprias fábricas, as exploram, como as corporações dos setores de recursos naturais exploravam urânio, cobre ou madeira no passado. Elas fecham as fábricas que já existem, transferindo a produção para fábricas terceirizadas, principalmente no exterior. E quando os velhos empregos voam para fora do país, algo mais está voando com eles. A ideia obsoleta de que um fabricante é responsável por sua própria força de trabalho. O porta-voz da Disney
de novo, está usando uma empresa poderosa, hein? O porta-voz da Disney, Ken Green, deu uma indicação da profundidade dessa mudança quando se mostrou publicamente frustrado com o fato da empresa estar sendo criticada pelas condições desesperadoras em uma fábrica haitiana que produz roupas Disney. Aspas. Agora é o porta-voz da Disney falando. Não empregamos ninguém no Haiti, disse ele, referindo-se ao fato de que a fábrica que produz roupas da Disney, né, no Haiti, é de propriedade de outra empresa. Aspas, de novo, ele falando. E ele agora está se dirigindo diretamente ao jornalista de um jornal que está citado aí, né, no texto, que estava entrevistando ele. E esse jornalista perguntou para ele como é que ele explicava o uso de mão de obra escrava, por exemplo, pela Disney para fabricar as roupas dela lá no Haiti. E ele escreveu o seguinte: não empregamos ninguém no Haiti, o empregador é um outro empresário, outra empresa, outro empresário. E outra coisa, ele diz para o jornalista, olha só que bacana aqui, ó. O senhor tem alguma ideia das condições de trabalho envolvidas na produção do papel de jornal que o seu jornal usa? Né? Na sequência aqui, ela ainda tem um trechinho do texto onde ela diz: de El Paso a Pequim, de São Francisco a Jacarta, de Munique a Tijuana, as marcas globais estão transferindo a responsabilidade pela produção a terceiros. Elas apenas dizem a eles para fazer essa porcaria e que façam barato. Assim sobra muito dinheiro para o branding, né, que é a gestão da marca. E que façam barato mesmo. Né? Então, veja, aqui eu quero que a gente também reflita nisso, que é um efeito da terceirização. Né? Quando, por exemplo, uma multinacional ela subcontrata uma empresa para produzir as mercadorias dela, todas as relações diretas entre os empresários e os trabalhadores que estão na produção direta da mercadoria, elas são transferidas. Todas essas relações são transferidas para os subcontratados. Isso é um negócio muito importante, isso do ponto de vista da rentabilidade das empresas. Porque, veja, trabalhador é um bicho complicado, certo? Trabalhador é um troço complicado. Né? Trabalhador fica doente, trabalhador engravida, trabalhador sofre acidente. E eles, quando acontece esse tipo de coisa, eles fazem uma série de reivindicações a quem o emprega. Ou não vai trabalhar, ou tem licença remunerada, ou ele processa a empresa e consegue indenização, porque o acidente que ele teve, às vezes, foi acidente de trabalho. Trabalhador é um bicho que dá dor de cabeça. Né? Ao terceirizar a produção, a empresa, a grande corporação, ela está também se livrando desse monte de gente. Agora isso não é mais uma responsabilidade minha. Agora isso é responsabilidade do empresário lá na ponta, né, que assinou o contrato comigo, que ia produzir as minhas mercadorias. Né? E aqui a gente vê o efeito disso, né, exatamente nesse debate aqui, nessa discussão entre o porta-voz da Disney e um jornalista lá nos Estados Unidos. Né? Quando o jornalista questiona, portanto, o porta-voz da Disney sobre o emprego de mão de obra escrava ou em condições de escravidão lá no Haiti, e o porta-voz da Disney diz para ele: escuta,
não somos nós que produzimos as roupas que nós vendemos na Disney. Essa produção é feita por empresários de outros países do mundo, né? E eles ganham dinheiro com isso. E nós não temos nada a ver com isso, é a empresa deles. Então, eles transferem a responsabilidade das relações de trabalho, agora, nesse tempo de terceirização, para as empresas terceirizadas. Se eventualmente existe uma crítica como essa, eles podem simplesmente se, auto, né, defender, dizendo que Tirar o corpo fora. tirar o corpo fora. Exatamente. Ele é um sistema de defesa deles que não são eles que estão empregando mão de obra escrava. Normalmente, o que pode acontecer depois de um caso desse é o porta-voz aqui da Disney ou de qualquer outra empresa que estivesse aqui no lugar dela dizer que não tinha conhecimento disso, não é a empresa dele, e que ele vai averiguar. E se for efetivamente confirmado que existe o emprego dessa mão de obra em condições de escravidão, ele romperá o contrato com aquela empresa subcontratada. Ele vai fazer isso e vai, inclusive, dar satisfação midiática dessa decisão tomada. Então, ele rompe o contrato com aquele subcontratado. E ele faz o contrato com um novo subcontratado, que pode ser no Haiti ou não, que pode ser, inclusive, com o mesmo proprietário anterior ou não, desde que a empresa seja outra. Tudo que importa é que houve uma satisfação que foi dada para a sociedade. E a vida continua, né? Então, há uma importância aí grande nisso aí do ponto de vista, né, dos ganhos. A empresa não dá, como a gente chama, né, na linguajar que a gente usa às vezes, empresas não dão ponto sem nó, né? Ou seja, tudo está voltado para a rentabilidade da empresa. Eu gostaria, inclusive, que vocês prestassem bem atenção no que esses empresários falam, hein? Aqui nós não estamos usando teóricos nem autores que sejam críticos do capitalismo. Aqui as citações que o autor usa são de empresários, presidentes de grandes corporações. Um deles disse, vou repetir o que disse o presidente da Levis. Prof, eu estou estudando ele agora. No TCC eu estou falando bastante sobre a Levi Strauss e sobre todo o projeto de carreira dele. Ele fala bastante sobre a internalização das empresas e tal. Olha que beleza, tá vendo? Se você quiser, inclusive, trazer alguma contribuição, Andressa está completamente... Na próxima aula, talvez, que eu ainda estou na fase de pesquisar. Tá bom, tá bom. Mas olha, então, só para lembrar do presidente da Levi Strauss, ele diz o seguinte, ó, esses passos são essenciais se quisermos continuar competitivos. Se quisermos, significa se a Levis quiser continuar competitiva, certo? Veja aqui o que disse o diretor, ex-diretor do Conselho de Administração do United Biscuit. Ele diz, as máquinas se desgastam, os carros enferrujam, as pessoas morrem, mas o que permanece são as marcas. Veja a preocupação, porque quem está falando isso aqui agora não é mais... O Marx falou disso para a gente em teoria. Inclusive o Marx viu isso lá atrás. E agora são os caras que estão falando, os caras que estão à frente das corporações. Né? Aqui depois ela cita aqui o presidente da Nike, né? Onde ele diz aqui que não há mais valor em produzir coisas.
Então, a empresa vai se concentrar na produção exatamente daquilo que permite, né, o que proporciona aí o seu desenvolvimento. E agora a gente vê aqui o porta-voz da Disney dizendo para a gente que ele desconhece as condições dos trabalhadores que produzem as roupas da Disney, né? E eu não penso que ele está falando mentira, não. Eu penso que ele está falando verdade mesmo. Ele está nem aí para isso, né? Se lá o empresário no Haiti conseguir pagar salários bons, ótimo. Não existe uma pré-determinação da empresa, pague salários de fome. Não existe isso, né? Então, eu acredito que ele não saiba mesmo do que está acontecendo no Haiti, né? Mas devia saber, né? Porque, afinal de contas, nós estamos lidando com as mercadorias que vão ser vendidas e que a venda é que vai proporcionar o lucro da empresa posteriormente, né? Lá embaixo, nessa mesma página aí, a autora volta né, a citar aqui, o porta-voz agora da Adidas, né? Uma outra importante corporação transnacional, né? Então, o porta-voz da Adidas disse o seguinte: fechamos tudo. Mantivemos apenas uma pequena fábrica que é nosso centro de tecnologia global e é responsável por cerca de 1% da produção total da fábrica, da empresa. Então, veja aí que o propósito da Adidas é exatamente o mesmo, ou seja, né, tornar a empresa mais competitiva, né? Aqui tem também uma passagem onde a autora fala de uma outra empresa multinacional. Essa eu, por acaso, desconheço, mas ela parece que tem o controle da produção de vários tipos de mercadorias diferentes, né? É uma empresa chamada Sara Lee Corporation. Então, o autor escreve aqui o seguinte: considere o caso da Sara Lee Corporation, um conglomerado no velho estilo que abrange não somente sua homônima no ramo de alimentos congelados, mas também marcas não integradas, como as roupas íntimas Hanes e Wonderbra, artigos como Coach, roupas esportivas Champion, graxa de sapato Kiwi e Bali Park Franks. Apesar do fato da Sara Lee ter desfrutado um sólido crescimento, lucros crescentes, bom retorno das ações e nenhuma dívida, em meados dos anos 90, Wall Street significa os acionistas, tá? Os acionistas, os investidores, é isso que ele está falando aqui. Wall Street se desencantou com a empresa e desvalorizou as suas ações. Seus lucros tinham aumentado 10% no ano fiscal de 96 e 97, alcançando $1 bilhão. Mas Wall Street, como vimos, é norteada pelas metas espirituais, além das metas econômicas. E a Sara Lee, orientada para essa coisa corpórea dos produtos no mundo, em vez de acalentar ideias de identidade de marca, ficou simplesmente fora de moda no mundo econômico. Tornou-se mera fornecedora de trambolhos, como diria Tom Peters, né? Imagino que seja um CEO da empresa. Para corrigir essa sua situação, em setembro de 97, a empresa anunciou um plano de reestruturação no valor de $1 bilhão e 600 milhões para deixar o negócio das coisas, vai parar de produzir, purgando sua base de fabricação, eliminando a base de fabricação. 13 de suas fábricas, começando pelos setores de tecelagem e têxteis, seriam vendidas a terceiros, que se tornariam fornecedores da Sara Lee. A empresa poderia utilizar o dinheiro economizado para duplicar seus gastos em publicidade,
aspas, para nós faz parte do passado ser tão verticalmente integrados como fomos. Verticalmente integrados significa desde o processo de gestão, de marca, de direção, até a fabricação final e, às vezes, até mesmo ao controle das fontes de matéria-prima. Isso seria, portanto, um modelo de empresa verticalmente integrada, que foi um modelo que existiu, né, no século XX. O Wall Street e a imprensa de negócios adoraram a nova Sara Lee, orientada para o marketing, recompensando a empresa com um salto de 15% no preço das ações e produzindo perfis lisonjeiros de seu CEO arrojado e imaginativo. Aspas, a mudança de Brian, que passou da fabricação para focalizar o marketing de marca, reconhece que o futuro pertence às empresas como a Coca-Cola, que possuem pouco, mas vendem muito, elogiou um artigo da Business Week. Ainda mais eficaz foi a analogia escolhida pela Crain's Chicago Business. Disseram, a meta da Sara Lee é tornar-se mais como a Nike de Oregon, que terceiriza sua fabricação e dedica-se principalmente ao desenvolvimento de produto e ao gerenciamento da marca, né? Então, veja que o processo, inclusive, ele se impõe a outras empresas que quiserem se manter competitivas, como disse para nós aqui o presidente da Levis, né? Então, se quer se manter competitivo, tem que caminhar por essa, a menos que encontre outras maneiras de se tornar tão competitivo quanto, né? E, finalmente, aqui tem uma última citação a respeito disso, onde a autora diz o seguinte, ó, cada vez mais, as multinacionais de marca, Levi's, Nike, Champion, Walmart, Reebok, The Gap, IBM, General Motors, insistem que são apenas como qualquer um de nós, caçadores de pechinchas em busca do melhor negócio no shopping global. Elas são consumidores muito exigentes, com instruções específicas relacionadas com projetos sob encomenda, matéria-prima, prazos de entrega e, mais importante, a necessidade dos preços mais baixos possíveis. Mas o que não interessa a essas corporações é a onerosa logística de como esses preços caem tanto. Construir fábricas, comprar maquinaria e orçar a mão de obra têm sido operações rebatidas diretamente para a quadra de terceiros. E a verdadeira história da evasão de empregos é que um número cada vez maior de corporações, das corporações mais conhecidas e lucrativas do mundo, está abandonando completamente o negócio de empregos, né? É bom a gente lembrar aqui que as terceirizações, elas acontecem também no interior do país, né? Isso não é só um fenômeno internacional, tá? É um fenômeno que abrange toda a economia, né? É óbvio que para muitas empresas transnacionais, que inclusive necessitam, né, da mobilização de todos esses recursos e trabalhadores, por exemplo, o ideal é buscá-los lá onde eles são mais baratos, né? Então, a terceirização, ela acaba transpondo, né, as fronteiras nacionais e aí, portanto, ela ganha muita força também no mercado internacional. Mas ela também acontece no interior dos países, né? No interior dos países. Bom, a gente já falou aqui, né, um pouquinho sobre o branding, que é o centro das atenções agora das empresas e não mais a atividade produtiva especificamente. Mas a autora aqui num trechinho aqui, ela escreve o seguinte:
Uma vez que a produção em massa criou a necessidade do branding, seu papel foi crescendo em importância até que, mais de um século e meio depois da Revolução Industrial, ocorreu a essas empresas que talvez o branding pudesse substituir completamente a produção, né? Foi, então, mais ou menos isso que aconteceu, né? Enfim, bom. Então, gente, esse é o fenômeno de terceirizações, né? E uma vez deixado claro isso, né? O que é exatamente, que é a delegação da função de produção para terceiros. Isso vem sendo feito pelas empresas transnacionais e outras, não é? E isso está dentro de uma perspectiva de competitividade, de estratégia de competitividade, que não é uma mera opção, mas é uma imposição. É evidentemente que essa imposição ela pode se realizar a ritmos diferentes, dependendo do setor ou do ramo da atividade econômica, né? Mas, inclusive, no setor de produção de automóveis, por exemplo, né? Porque a literatura fala muito da terceirização no caso da indústria têxtil, no caso da indústria calçadista, né? E no caso de outros ramos da atividade industrial do setor de bens de consumo não duráveis, né? Que são esses aí. Mas isso alcançou também o setor de bens de consumo duráveis. Então, inclusive a produção de automóveis, por exemplo, né? Ela está avançando e cada vez se tornando mais e mais terceirizada. Portanto, essas fábricas que ainda existem, que são fábricas que obedeciam um modelo que data do século XX, essas grandes fábricas, aqui no Paraná, por exemplo, tem a Volkswagen, tem a Renault, né? Essas fábricas, elas, se vocês nunca viram, é bom talvez até visitar, porque é muito possível que elas daqui a pouco não existam mais da maneira como estão aí, né? Porque essa produção concentrada na mão da própria empresa está deixando de existir, né? Bom, quando se iniciou isso, né? Quando se iniciou e quais os argumentos em defesa desse processo? Então, seguindo aqui o texto, na verdade, as citações que eu faço, elas vou para frente, vou para trás, ok? No texto aí, dependendo da necessidade. Então, veja, aqui numa parte do texto, a autora escreve para nós o seguinte: a ideia de que as zonas de processamento e exportação, essas zonas aí são áreas específicas que foram criadas, né, onde empresas se localizavam e elas eram beneficiadas por uma série de políticas monetárias e fiscais. No Brasil, isso não ganhou esse nome de zona de processamento e exportação, tá? No Brasil, a gente chamava isso de zona franca, tá? Bom, a ideia de que essas zonas aí podiam ajudar as economias do terceiro mundo ganhou aceitação pela primeira vez em 1964, quando o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas adotou uma resolução endossando tais zonas
como um meio de promover o comércio com as nações em desenvolvimento. A ideia só decolou, contudo, no início dos anos 80, quando a Índia suspendeu os impostos por 5 anos para empresas que produzissem em suas zonas de baixos salários. Então, a autora está dizendo para nós aqui que esse processo aí teria começado na década de 80, mas veja só, aqui não é exatamente terceirização não, tá? Não é. Aqui trata-se de espaços físicos, né, que ela chama aqui de zona, né? Trata-se de espaços físicos que foram determinados pelos governos de alguns países e naquele espaço físico as empresas que ali se instalassem, elas seriam beneficiadas, com, por exemplo, com isenção de impostos, com acesso a crédito com juros subsidiados, né? Com a garantia de que o próprio governo do país investiria em infraestrutura de transporte, por exemplo, de tal modo que aquela produção pudesse ser escoada para o mercado externo da maneira mais eficiente possível, né? Mas aqui na década de 80 e antes, não se tratava exatamente de terceirização. Tratava-se, na verdade, de abertura de filiais. É outra história. É outra história aqui. Filiais é o que a gente conheceu, esse foi o modelo que a gente conheceu no Brasil. Porque o Brasil começou a se industrializar, né? Principalmente ali a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Naquela época não existia esse negócio de terceirização. Então, quem produzia o carro da Volkswagen era a Volkswagen, quem produzia a roupa da Lacoste era uma fábrica da Lacoste, e por aí vai, né? Isso aqui é outra história, hein? Terceirização é delegação da função de produção. Bom, então, mas de qualquer maneira aqui, essas zonas ganharam força a partir da década de 80, inclusive no Brasil, apesar dela não falar aqui, a Zona Franca de Manaus, né? E aí ela diz aqui o seguinte: desde então a indústria da zona de livre comércio explodiu. Ela cita os números aqui, esses números estão um pouco defasados, porque é do começo desse século, apesar do que nós estamos no começo do século, né? Mas isso aqui já sofreu uma transformação gigantesca, né? Mas, de qualquer maneira, ela cita aqui, né? Existem 22 zonas econômicas nas Filipinas, empregando 459 mil pessoas. A maior economia desse tipo é a China, onde estimativas conservadoras apontam para 18 milhões de pessoas em 124 zonas de processamento de exportação, né? Então, veja, isso começou, segundo a autora conta para nós aqui, essa ideia de criar espaços privilegiados para os investimentos das multinacionais dos países subdesenvolvidos, né? Isso começou lá na década, então, de 80. É interessante, né, que precisa criar espaços privilegiados quando, na verdade, já existe um monte de privilégio, né? A abundância, por exemplo, de recursos naturais, a mão de obra subremunerada, né? Bom, aqui na página 231, a autora continua falando sobre isso para nós aqui. Cada vez ela se aproxima mais dessa questão do porquê, né, desse procedimento de criação dessas zonas privilegiadas para investimentos de multinacionais. E aqui ela escreve o seguinte: o ar em que são construídas as zonas de processamento de exportação
é a promessa da industrialização. A teoria que sustenta essas zonas é que elas atrairão investidores estrangeiros que, se tudo correr bem, decidirão permanecer no país. E as linhas de montagem segregadas das zonas se transformarão em desenvolvimento permanente, transferência de tecnologia e indústrias nacionais. Para seduzir essas empresas, ela chama aqui essas empresas de andorinhas, as subcontratadas, né? Porque elas estão sempre mudando de lugar, dependendo das condições que são oferecidas para elas, né? Então, para seduzir as andorinhas para sua armadilha, os governos de países pobres oferecem isenção de impostos, regulamentações frouxas e os serviços de um exército disposto e capaz de esmagar qualquer inquietação da mão de obra. Para adoçar ainda mais o pote, eles leiloam seu próprio povo, caindo uns sobre os outros para oferecer o salário mínimo mais baixo, permitindo que os trabalhadores recebam menos do que o custo real de vida. Então, veja. Isso aqui é uma questão interessante. E a autora, infelizmente aqui, a autora ela é correta e tal, mas ela faz um pouquinho de confusão no texto, por não separar exatamente as etapas desse processo que ela está descrevendo aqui, né? Então, veja, o que acontecia na época do Brasil, que o Brasil se industrializou, porque a ideia era essa aqui que ela fala. A ideia era a promessa de que o país poderia se industrializar. É fato, foi isso que comandou a ideia de atração de empresas multinacionais pelas elites brasileiras. Mas o que acontecia naquela época? Estou falando do pós-guerra, do período da Guerra Fria. Como eu já disse aqui, a empresa ela investia em uma filial no Brasil. Então, vou pegar um caso, a Volkswagen vinha para cá, às vezes ela ganhava o terreno, é verdade, o terreno era concedido pelo governo, e ela construía naquele terreno uma fábrica. Tinha um prédio lá construído. A Volkswagen trazia máquinas, importava máquinas, imobiliava aquele prédio e, a partir daquele momento, ali passava a existir a montagem dos produtos. Só que naquela época, por conta, inclusive, da Guerra Fria, existia uma série de benefícios benefícios não, eu diria direitos trabalhistas que foram conquistados pelos trabalhadores, com muita dificuldade, inclusive derramamento de sangue. Então existia salário mínimo, existia férias remuneradas, existia 13º salário. Além disso, ao se instalar no Brasil, a Volkswagen abria a possibilidade de comprar no país uma série de insumos que eram usados na produção do automóvel deles no próprio país. Então, quando a Volkswagen vinha, muitas vezes ela atraía, por exemplo, uma multinacional que fabricava pneus. Os pneus que iam ser usados pela Volkswagen, porque a Volkswagen não usa pneu, não fabrica pneus. Então, o governo brasileiro fechava um contrato com a Volkswagen, logo depois a Pirelli, por exemplo, se interessava em vir para o Brasil. Não, nós vamos produzir os pneus que a Volkswagen vai usar lá. Ok. E essa borracha, que é usada como matéria-prima na produção dos pneus, muitas vezes são produzidas por empresas brasileiras, porque é uma produção mais simples. O próprio aço
que vai ser utilizado na produção do automóvel da Volkswagen passava a ser produzido localmente, porque no Brasil, né, a produção de aço é indústria pesada, né? A gente chama de indústria de bens de produção. Então, isso aí, no Brasil, quem cuidou disso foi o governo federal, né? Que abriu empresas públicas, construiu poderosas empresas públicas. Então, veja, tinha uma dinâmica aqui de expansão extraordinária. Né? Vinha a Volkswagen, atraía outras multinacionais, ao mesmo tempo criava a possibilidade de que empresários brasileiros pudessem criar empresas para atender às demandas de insumos da Volkswagen e também da Pirelli. Gerou empresas públicas gigantescas que davam emprego para uma montanha de gente. Tudo isso gerava salário. Os salários, eles não podiam ser extremamente baixos, porque havia um limite para isso, que era o salário mínimo. A renda do trabalhador era reforçada pelo 13º e pelas férias. Isso faz parte do passado. Isso faz parte do passado. Aqui, nas empresas terceirizadas, a Volkswagen não vem mais para o país. Ela não cria mais filial aqui. Eu estou usando a Volkswagen como exemplo, mas isso vale para qualquer empresa. Tá? Então, a empresa agora ela vai contratar um empresário brasileiro para fazer a mercadoria para ela. E não é só isso. Os insumos que vão ser usados por esse fabricante também podem ser comprados nos lugares mais diversos do mundo. Faz parte desse processo de globalização que a gente conheceu. Além disso, junto com essa flexibilização da produção, ou seja, com essa possibilidade da empresa mãe estar subcontratando empresários em vários lugares do mundo para produzir as suas mercadorias, junto com essa flexibilização, veio também a flexibilização da jornada de trabalho ou da legislação trabalhista. E junto com essa flexibilização veio, por exemplo, o desaparecimento de uma série de conquistas dos trabalhadores no pós-guerra. Então, em vários desses países aqui, principalmente da Ásia, onde ela se concentra muito aqui em falar dos países asiáticos, vários desses países não têm sequer salário mínimo. Não tem férias remuneradas. Não tem 13º. Consequentemente, esse sonho de que a atração de investimentos estrangeiros possa promover a industrialização dos países, hoje, nesse novo modelo empresarial que a gente está falando aqui, isso não tem mais o efeito que teve nos países que se industrializaram no pós-guerra. Brasil, Argentina, México. Né? A industrialização dos chamados países asiáticos, né? Ela acontece num outro contexto histórico. Né? O contexto de uma nova revolução tecnológica e tem efeitos completamente diferentes. Aqui para frente a autora escreve o seguinte: o raciocínio é mais ou menos este. É claro que as empresas devem pagar impostos e se submeter estritamente às leis nacionais. Neste caso em particular, nesse pedaço específico de terra, só por algum tempo poderá se fazer uma exceção em nome da prosperidade futura.
né? Pulando aqui algumas partes do texto, né? A autora cita aqui, 27 milhões de pessoas em todo o mundo estão agora vivendo e trabalhando nesses bolsões, nessas zonas aí, né? E os bolsões, em vez de ser removidos aos poucos, estão se tornando cada vez maiores. É uma das ironias mais cruéis das zonas econômicas que todo incentivo que os governos criem para atrair as multinacionais somente reforce a sensação de que as empresas são turistas econômicos, em vez de investidores de longo prazo. É o clássico círculo vicioso. Em uma tentativa de aliviar a pobreza, os governos oferecem mais e mais incentivos. Mas então, as zonas de processamento e exportação devem ser isoladas, como colônias de leprosos. Só ali dentro há benefício para as empresas que aderem, né, a essas propostas. E quanto mais isoladas são, mais as fábricas parecem existir em um mundo completamente separado do país que as hospeda. E fora da zona de exportação, a pobreza só faz crescer da forma mais desesperadora. Em Cavite é parece que é uma cidade lá nas Filipinas, né? A zona econômica é uma espécie de subúrbio industrial futurista, onde tudo é arrumadinho. Os trabalhadores são uniformizados, a grama é tratada, as fábricas estão sujeitas a uma disciplina rígida. Há placas atraentes por toda parte, instruindo os trabalhadores, aspas, mantenha nossa zona limpa, promova a paz e o progresso das Filipinas. Mas basta sair pelo portão dessas zonas, né? E a bolha explode, a não ser pelos exames de trabalhadores. Em início ou fim de expediente, você jamais saberia que Rosário abriga 200 de fábricas. As estradas são uma porcaria, a água encanada é rara e o lixo transborda. Muitos trabalhadores moram em choças nos arredores da cidade e em aldeias vizinhas. Outros, particularmente os mais jovens, vivem nos dormitórios, uma mixórdia de blocos de concreto separados do enclave da zona de exportação por uma parede fina. A estrutura é, na verdade, uma fazenda convertida e alguns quartos, segundo me disseram os trabalhadores, são realmente chiqueiros com telhados colocados descuidadamente sobre eles. Eu acho que o texto ele é muito, né, muito claro, né? E as terceirizações, objetivamente falando, ao mesmo tempo que elas tornam as empresas mais competitivas e aquelas que podem operar essas terceirizações acabam se tornando empresas mais e mais e mais poderosas, mas isso se constrói a um custo social colossal, né? Lembrem-se dos teóricos, hein? As teorias não podem ser desvinculadas do mundo real, né? A gente viu lá, principalmente os teóricos burgueses, dizendo para nós que a internacionalização ela obedece à racionalidade econômica. Consequentemente, ela tende a alocar os recursos da maneira mais adequada possível
tudo que vai ser produzido com a maior eficiência, evidentemente, consequente disso. E no final das contas, a terceirização, na verdade, ela é um benefício para toda a coletividade. Um pouquinho mais para frente aqui, o autor escreve: hoje, com 70 países competindo pelo dólar gerado nas zonas de processamento de exportação, os incentivos para atrair investidores estão aumentando e os salários e padrões são mantidos como reféns pela ameaça de retirada das empresas. O subcontratado, veja, a grande corporação, ela subcontrata um empresário brasileiro. Porém, se um empresário argentino se dispõe a produzir aqueles produtos da multinacional em melhores condições do que o empresário brasileiro, não tem problema. A multinacional, ela rompe o contrato com o empresário brasileiro, rompe no tempo certo, né? Porque isso aqui é uma outra grande vantagem da subcontratação e das terceirizações. Elas são temporárias. O prazo varia, vai depender de cada contrato. Mas esses contratos são temporários. Então, por exemplo, a multinacional, ela subscreve um contrato comigo, por exemplo, para eu produzir aqui no Brasil os produtos da marca dela. Esse contrato dura 2 anos. Ok, até aí a multinacional não pode romper o contrato, e nem eu. Mas quando venceu o contrato, é como aluguel de casa. Né? Então, o locatário, né, e o proprietário, eles vão ver se vale a pena manter aquele contrato, se vale a pena refazer, ou se existe uma possibilidade melhor para morar, mais barata, né? Ou se o preço está muito baixo na visão do proprietário, ele diz que precisa do imóvel, entra lá, mora lá uns 2 meses, sai de lá e depois realuga o imóvel por um valor mais alto. Então, é disso que está falando aqui no texto. As empresas multinacionais, elas têm ganho em flexibilidade, né, na sua alocação de recursos. E essa flexibilidade, ela visa única e exclusivamente o aumento aí da rentabilidade das empresas. A autora cita aqui também, no texto dela, um camarada aqui que é o prefeito, na verdade, da cidade de Rosário, lá nas Filipinas. O nome do sujeito é José Ricafrente. E ela cita esse camarada diz o seguinte a respeito das empresas subcontratadas por grandes multinacionais que foram para lá, para as Filipinas, graças aos benefícios que o governo filipino ofereceu. Ele diz o seguinte: não podemos nem mesmo fornecer os serviços básicos que nosso povo espera de nós. Precisamos de água, precisamos de estradas, precisamos de serviços médicos, educação. O povo espera que forneçamos todos esses serviços ao mesmo tempo, esperando que recolhamos impostos dentro da zona de exportação. Mas como o Estado liberou as empresas, isentou as empresas de pagamento de imposto, como é que o Estado vai fornecer esses serviços públicos aqui essenciais? Aqui quem está falando é o prefeito lá da cidade. O prefeito está convencido de que sempre haverá um país, seja o Vietnã, a China, Sri Lanka, o México, o Brasil, aqui não está escrito Brasil não, hein? Mas eu estou acrescentando, disposto a oferecer custos mais baixos para atrair essas empresas. E nisso, cidades como Rosário
terão vendido seu povo, comprometido o seu sistema educacional e poluído seus recursos naturais, devido às leis, né, permissivas que o país concede aí para as empresas. Diz o prefeito da cidade, devia ser um relacionamento simbiótico. As multinacionais ou as empresas derivam renda de nós, graças ao trabalho do povo filipino. Assim, o governo deve também derivar renda deles. Deve ser uma cooperação. Vocês vão ter uma mão de obra barata, vão ter uma série de benefícios, né? Legislações, digamos, ambientais menos rígidas, né? Agora, é preciso que os salários sejam melhores, é preciso pagar imposto para que o governo possa prover uma série de serviços públicos, né? Assim como o governo deve derivar a renda deles. Era para ser uma Rosário diferente, né? Era para ser. Infelizmente, a promessa de desenvolvimento industrial não veio. E aqui ela escreve o seguinte, ó, na sequência. Assim, se agora está claro que as fábricas não rendem impostos ou criam infraestruturas locais e que todos os bens produzidos são exportados, por que países como as Filipinas ainda se curvam para atrair esses investimentos para dentro de suas fronteiras? O motivo oficial baseia-se em uma teoria da distribuição espontânea de riqueza. Essas zonas são programas de criação de empregos, e a renda que os trabalhadores auferem acabará estimulando o crescimento sustentável da economia local. Esse é o argumento. O problema com essa teoria é que os salários das zonas de exportação são tão baixos que os trabalhadores gastam a maior parte do que ganham em dormitórios coletivos e transporte. O resto é gasto em macarrão e arroz frito, comprados de vendedores alinhados do lado de fora do portão da zona lá, né? Os trabalhadores da zona de exportação certamente não podem sequer sonhar com os bens de consumo que produzem. Esses baixos salários são, em parte, resultado de uma competição feroz para que as fábricas saiam de outros países em desenvolvimento. Então, cada um oferece condições melhores. Mas, sobretudo, o governo é extremamente relutante em impor o respeito às próprias leis trabalhistas, por temer afugentar as andorinhas, as empresas. Desse modo, os direitos trabalhistas estão sob ataque tão feroz dentro das zonas de exportação que há pouca probabilidade de que os trabalhadores ganhem o suficiente para se alimentar adequadamente, quanto mais para estimular a economia local, né? Então, a autora, apesar aí digamos, dos argumentos que são utilizados para legitimar, não é, esse processo de terceirização e subcontratação, que poderia promover o desenvolvimento, etc., etc., a autora constata que, na verdade, isso é uma fábula, né? E isso não está acontecendo. Não está acontecendo por conta exatamente aí do que a gente comentou, flexibilização da legislação trabalhista, essa volatilidade desse tipo de empresa, né, que pode mudar o tempo todo de localização, né, em função exatamente aí dos benefícios recebidos, etc., né? Então, esse aí é um segundo tópico que a autora desenvolve no trabalho, e a gente tem mais alguma coisa para falar a respeito desse texto da Naomi Klein. A gente retoma aqui, então, sobre isso na sexta-feira. Se vocês puderem dar uma lidinha no texto dela, né, que está lá no Moodle, é o texto de número 11, tá? Então, o texto da Naomi Klein a gente vai retomar aqui, porque ela tem mais coisa para falar para a gente aqui. E tem coisas para falar para a gente especificamente sobre o Brasil. Apesar dela não citar o Brasil, a gente vai ver
que nós estamos inseridos nesse processo, tá? Bom, gente, vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Acho que não, prof. Não, foi bem interessante saber dessas empresas. Ok, gente. Então, olha, eu agradeço a vocês aí, a atenção de vocês, principalmente desses heróis aqui, né, que ficaram até agora. E a gente volta na sexta-feira, então. Beleza, Um prof. Só abraço para para confirmar o vocês. texto 11, né? Texto 11, da Naomi Klein. Tá direitinho lá, Beleza. tá? Então, um abraço e até. Até, prof. Tchau, professor. Obrigada, prof. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.